Olá pessoal, boa tarde. Vamos dar início aqui à nossa aula de língua portuguesa. O tema é sintaxe, né? Agente da passiva. Agente da passiva é um termo integrante da oração. Vamos avaliar isso aí, né? Vamos verificar isso aí. O assunto está na página 170 do livro Língua Portuguesa 8. Você também vai encontrar esse texto, que a gente vai trabalhar também esse conteúdo, né? É um texto de Bill Watterson, Calvin e Haroldo. Você acredita que nossos destinos sejam determinados pelas estrelas? Não, eu acredito. Verdade? Como? A vida é bem mais divertida quando você não é responsável pelos seus atos. Interessante aqui a reflexão que o texto nos leva, né? Mas será que é possível alguém não ser responsável pelos seus atos, estando ali com pleno domínio de suas faculdades mentais? Pleno domínio. Ele é irresponsável em algum momento, alguma situação, ele perde o controle, né? Bom, essa ideia aqui, o texto da pergunta está sendo feita aqui, né? Aliás, na verdade ele está afirmando isso, né? E a expressão, a face de surpresa aqui, né? Do Haroldo, ok? Compreendeu o texto? Então responda. São duas questões, múltipla escolha, questão objetiva, ABCD, você vai escolher a alternativa correta. A número 1 a respeito do destino, Calvin acredita que, e a 2, ao afirmar a vida é bem mais divertida quando você não é responsável pelos seus atos, Calvin expressa que, né? Aí você vai marcar a alternativa que você julga correta. Agente da passiva é o termo que indica quem pratica a ação de uma oração na voz passiva. Esse termo é preposicionado, sendo utilizada majoritariamente a preposição ter ou suas formas contraídas, pelo, pela, pelos, pelas. O agente da passiva corresponde ao sujeito de uma oração na voz ativa. Aqui o exemplo, né? Então, sujeito, os mensageiros trouxeram as notícias. Se você passa para a voz passiva, você vai ter lá o sujeito agora como agente da passiva. As notícias foram trazidas pelos mensageiros. Anote aí, é sempre interessante a metodologia do livro, aponta um tópico interessante, você deve observar. Nem sempre o agente da passiva é expresso na frase. Ele pode ser omitido para indeterminar o sujeito. Nesse caso, a oração correspondente à voz ativa tem o verbo conjugado na terceira pessoa do plural. O sujeito indeterminado. A profecia da bruxa foi revelada. Aqui não está determinando, não está dizendo quem é o agente da passiva. Por quem? Pelos irmãos, pelos amigos, pelos parentes dela, pelos inimigos. Você não tem o agente da passiva expresso. No caso aqui, na voz ativa, o verbo vai ficar na terceira pessoa do plural e vai apresentar um sujeito indeterminado. Revelaram a profecia da bruxa. Quem revelou? Né? Eles, elas, as amigas, os inimigos, né? Você tem infinitas possibilidades, portanto, um sujeito indeterminado. Outro lembrete, anote aí, é a omissão da presença do agente da passiva nos textos que empregam a voz ativa, a voz passiva, alteram a informação dada ao leitor. Nos textos jornalísticos, a presença ou não do agente da passiva destaca aspectos diferentes da informação apresentada. É como uma notícia que não tenha lá o seu agente. Num noticiário policial, né? O carro que estava estacionado na porta da casa da vítima foi roubado. Né? Por quem? Se não disser exatamente por quem, você pode supor que seja um ladrão, por um andarilho, né? É até óbvio, né? Se foi por um ladrão, se foi furtado, né? Mas o sujeito, ele é indeterminado, no caso o agente da passiva vai estar indeterminado, porque você pode dizer pelo ladrão, pelo vizinho, pelo amigo, pode usar também infinitas possibilidades. O agente da passiva, no caso, não aparece, o sujeito vai ser indeterminado. Roubaram um carro que estava estacionado na frente da casa. Mas atividade, a terceira, né, identificar aí, conjugar o verbo na voz ativa. Por que tem esse que entre parênteses aqui? Por que há esse que entre parênteses na letra A, B, C e D?
Porque o verbo na voz passiva aqui está no modo subjuntivo, tá? Então, nós temos aí uma voz passiva no modo subjuntivo. Então, tem que haver muita atenção com essa questão, tá? Bem interessante. A 4, alternativa que corresponde à voz passiva para a oração: o motorista guiava o carro com atenção. Você vai escolher a que corresponde à resposta correta. E a 5ª, verbo conjugado na voz reflexiva. A voz reflexiva, pessoal, é aquela em que o sujeito executa a ação do verbo e, ao mesmo tempo, a ação que ele executou ele também recebe a ação que ele executou. Ok? Então, alguns verbos são verbos de ação, né? Aliás, os verbos são de ação, é claro, mas alguns acabam sendo conjugados na voz reflexiva. O sujeito executa a ação e, ao mesmo tempo, recebe a ação que foi executada por ele. Relembrando, dei uma lida, né? Repetindo o que está no conteúdo. Envie suas atividades para registro de sua participação e de suas notas nas avaliações desta etapa. Eu preciso estou repetindo isso aqui, hein? Que vocês mandem as notas, aliás, as atividades, para que a gente possa atribuir um valor ao trabalho de vocês. Muitos alunos estão participando, eu estou vendo isso aqui, mas se você não envia a atividade, não há como eu atribuir uma nota. É material isso aí, né? Uma coisa física, eu tenho que ver alguma coisa, ou um áudio, né? Alguma coisa, dando as respostas. Mas é importante que haja participação nesse sentido, não apenas olhar a atividade. Muitos olham a atividade, mas sem as respostas a gente não tem como permanecer na avaliação. Amanhã a gente retorna com o comentário e a correção dessa atividade, tá bom, pessoal? Boa tarde, fico aguardando aqui online aqui no WhatsApp o envio do material por vocês. Um abraço a todos.